Olá, bom dia, tudo bom? Pronto. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma das questões que as pessoas mais me perguntam, assim, tô meio rouca hoje. Uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante, principalmente em curso e em conversas, enfim, sobre escrita, sobre texto escrito, que é o tema, que é, na verdade, assim, sobre o que eu vou escrever. Então, a pessoa, enfim, tomou a decisão aí de escrever, de começar a pôr suas ideias no papel. E, mesmo assim, ela começa a ter essas questões, né? Mas eu vou escrever sobre o quê? A gente já conversou aqui sobre algumas coisas, né? Sobre uma frase que eu repito bastante, que é do dramaturgo norte-americano David Mamet, né? Que é da natureza humana dramatizar. A gente já conversou sobre o fato de que é da natureza humana narrar, contar histórias. A gente já conversou um pouco sobre a questão de rocar. A gente já esqueci de pegar água. A gente já conversou sobre o fato de que é da natureza humana observar, né? A gente conversou um pouco sobre isso, sobre a pessoa, no caso você, sair e poder observar a vida, as coisas, e daí tirar assuntos, temas para poder escrever. Mas a pergunta fica ainda reincidente, né? Do tipo, tá bom, eu saio, eu observo, eu tenho essa capacidade intrínseca, essa ferramenta intrínseca para observação, para narração, para narrativa, para contar história, mas eu faço o que com isso, né? É um pouco isso que me perguntam bastante, tá? E aí? E aí eu já decidi escrever, eu já decidi fazer essa questão, né? Colocar as ideias no papel, eu já entendi que essa é uma ferramenta, uma característica humana, né? O fato de contar histórias, e eu já entendi que eu tenho a capacidade de observação apurada e que todo dia, né, a gente está sempre observando as coisas à nossa volta, ou seja, tudo isso é tema para escrita. Então, isso posto, que a gente já conversou aqui sobre isso, como é que eu decido entre essa... Eu já falei que uma vez, que toda vez que eu tô aqui vai essa palavra na minha cabeça, a miríade de coisas do mundo, que eu decido qual é aquela, ou aquelas que são mais potentes, ou as que são mais adequadas para que aquilo vire um texto escrito. E aí eu tô falando aqui de maneira genérica, mas é claro que cada um vai ter a sua questão, né? A gente ontem conversou aqui sobre a questão de gênero, né? Qual é o tipo de escrita, qual é o tipo de narrativa, qual é o gênero de texto que eu vou escolher. Então, essas duas questões, na verdade, que eu falei ontem e a que eu tô falando aqui, elas são super interligadas, né? Porque também a gente conversou ontem sobre o fato de que não existe forma sem conteúdo, né? Nem conteúdo sem forma. Então, a partir do momento em que você decide escrever algo de algum gênero, né? Em algum tipo de texto escrito, você está decidindo também aquilo que você vai escrever, né, o seu assunto, e vice-versa. Você vai acabar tendo que pensar nessas duas coisas de maneira interligadas, né? É aquilo que a gente fala um pouco, naquela palavrinha que eu já usei aqui algumas vezes, que é dialética, as coisas elas vão se interrelacionar. Não dá para você pegar um texto e pensar que a forma ela vai subsistir como algo, digamos, etéreo, né? Que ela vai ser algo para além do conteúdo que ela carrega, e o conteúdo vai ser de alguma maneira, não vai ter uma forma, né? Isso não existe. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre como a gente vai conseguir conversar sobre essa questão quase como de maneira separada daquilo que a gente conversou ontem, né? Que é a questão um pouco dessa forma, desse gênero do texto escrito, né? Como escolher esse gênero. E hoje a gente está falando um pouco sobre a questão de como escolher esse assunto. E aí, de novo, as coisas vão estar super interligadas, né? Não existe forma sem conteúdo, nem conteúdo sem forma.
Então, muitas vezes, e é engraçado isso quando a gente começa a querer escrever, é como se as coisas fossem estanques, né? Bom, eu vou pensar na forma da escrita, eu vou pensar no gênero do texto que eu quero fazer. Isso pode parecer estranho, mas acontece muito, né? Eu estava dando uma consultoria aqui há poucos dias, até aqui onde eu estou, em Campo Grande, rolou uma consultoria, foi bacana. E aí a gente estava tentando conversar sobre o fato da pessoa destravar um pouco para escrever, e a preocupação dela já estava lá um pouco na forma. Ah, mas aí se for um e-book, como é que eu faço? Se for um texto que não é para o e-book, como é que eu faço? Porque a forma é diferente. Mas o que você quer falar, né? E é claro, você pode ter uma vontade, por exemplo, de fazer, sei lá, um desafio que tem a ver com a forma. Ah, eu queria escrever um texto, sei lá, que escrever um conto, é a minha vontade, eu não sei o que esse conto vai ter. Mas normalmente o que vem é a questão do que a gente quer escrever. Mas, porém, contudo, todavia, muitas vezes vem a questão simplesmente de querer escrever. E aí fica, eu acho isso bastante interessante de pensar, né? Fica a questão de como, do que escrever. E aí isso parece, para mim, depois de tanto tempo de escrita, um pouco estranho, né? Porque se você quer escrever algo, né? E esse algo já tá aí, já tá posto. Porque a gente não fica assim, ai, que vontade. Às vezes sim, né? Que nem comer, né? Ai, que vontade de comer alguma coisa que não sei o que é, sabe assim? Eu tô com vontade de escrever um negócio, mas não sei o que é. E aí a gente faz o quê? Quando a gente tá com fome, com vontade de comer uma coisa que a gente não sabe o que é. A gente abre a geladeira, a gente abre o freezer, todas os armários da cozinha, a gente entra nos aplicativos de comida e começa a pesquisar, a gente, sei lá, vai até a padaria, a gente busca os lugares, né, onde a gente sabe que pode ter aquela comida que a gente quer comer, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então, para usar sempre essas analogias assim da vida, né, que a ideia aqui é exatamente simplificando a escrita, a ideia é fazer isso mesmo, né, é conseguir então olhar para onde essas coisas estão. As coisas estão dentro de algum lugar. É lá que a gente tem que olhar. Os temas, aquilo que você quer escrever, a sua vontade de escrever sobre algo, sabe onde está? Dentro de você, né? A gente fala muito isso aqui, e é muito isso mesmo. Não tem jeito, né? Não tem exatamente segredo, né? A ideia é exatamente simplificar a escrita e ver o quanto as coisas, muitas das vezes, não estão fora de nós, estão dentro. E aí, hoje em dia tem um pouco essa moda, entre aspas, aí, né, de pesquisa, né? Os atores de novela adoram falar isso, as pessoas quando vão escrever, não, porque eu tô fazendo uma pesquisa bacana. Mas você não está fazendo, a não ser que você esteja fazendo um texto acadêmico, e mesmo que você esteja fazendo um texto acadêmico ou um texto técnico, essa pesquisa vai ter que resultar em algo prático, né? Então, às vezes, também fazer uma pesquisa extensa, ficar tempos e tempos e tempos e pesquisando, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, empresas que eu sou chamada no desespero das pessoas não conseguirem terminar aquela pesquisa extensíssima, né? Aquele monte de material, muitas das vezes confunde mais do que ajuda. Eu estou dizendo que não é para pesquisar? Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ter foco, porque senão uma das coisas mais fáceis que tem em relação ao texto escrito é espanar, sabe assim? É não realizar, né, a questão, é não fazer. Então, é que nem aquela fominha que a gente tem de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Tem que ir lá e tem que buscar dentro dos armários onde as coisas estão, a geladeira, né? Não adianta você ir buscar lá no armário de roupa. A analogia é meio óbvia, como todas as que eu faço, porque é exatamente isso. Você vai procurar, quando você tá com uma fome, tudo bem, você tá com fome, tá posto, isso já é algo, né? Aí você não sabe exatamente o que você quer comer. Você não vai procurar no armário de roupa, a não ser que na sua casa seja um pouco estranho. Ou que você tem escondido aquele chocolate embaixo da sua roupa pro seu filho, para alguém não pegar, o seu irmão não pegar. Brincadeiras à parte, você não faz isso, né? Você vai procurar onde as coisas estão. Você não vai falar assim, eu sei que não deve ter comida dentro do armário de roupa, mas quem sabe, eu vou dar uma olhadinha, certo? Então, às vezes, pesquisar, sabe? Falar, eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu vou ler, eu vou isso, fazer aquilo. É que nem procurar comida no armário de roupa, sabe? É só, no fundo, uma desculpa para você não encontrar, né? Esses reais temas, esses reais assuntos que vão te interessar para que você desenvolva esse texto. E isso, quando eu estou falando, né, em relação ao texto literário, é muito claro, né? Os temas, as vontades que a gente tem de fazer, e mesmo assim, né, uma das pessoas com quem eu falei aqui,
fiz essa consultoria, é jornalista, né? Então tem essa, não é exatamente o texto literário que ela quer desenvolver, mas aí os temas também para o jornalismo são inúmeros, né? Então a ideia é um pouco essa, é conseguir. Claro que você pode ir pesquisar, mas dentro de você é que vai estar a vontade de fazer um tipo de pesquisa e não outro tipo de pesquisa. Ah, tá bom. Então eu já entendi, né? Eu tenho a minha capacidade inata de escrever histórias, minha capacidade inata de narrar, minha capacidade inata de observar, de fazer observação. Eu tenho essa vontade muito grande de escrever. Como é que eu junto tudo isso para essa busca do tema, né? E tá bom, tá dentro de mim. E como é que eu ativo? Como é que eu vou buscar isso? Em que lugar de mim que está essa possibilidade de desenvolvimento deste tema, né? E aí a grande questão, de novo, eu vou falar aquilo que a gente vem conversando aqui sobre todos esses dias, que é o treinar, digamos, né? Que é o fazer. Porque você, né, eu falo muito que o escrever, né, é como se fosse esse texto em ação, né? A escrita, ela não é um texto, sei lá, quando a gente, por exemplo, é leitor, a gente está lendo aquilo, né? A gente também está pondo aquele texto em movimento. A gente está fazendo com que aquele texto viva, né? A gente está fazendo com que ele brilhe, né? Uma coisa é o texto parado dentro de um livro lá que ninguém lê, outra coisa é o momento em que eu vou me relacionar com aquele texto, né? Eu vou dar vida, vou insuflar a vida naquele texto, eu vou pôr ele em ação. E mesmo quando eu leio, né, de maneira propositiva, o que é ler de maneira propositiva? É colocar a minha subjetividade, meu olhar para aquele texto. Ele vive, ele se relaciona comigo. A escrita é a mesma coisa, quer dizer, tem todas as possibilidades, as ferramentas de textos escritos, né, de textos no papel. E eu, a partir do momento em que eu me proponho a fazer isso, eu vou estar fazendo com que aquele texto haja, né, com que aquele texto seja posto em ação, com que todo aquele arsenal que existe em mim, existe no mundo, seja colocado em proposição. Ele vai começar a girar, ele vai começar a ter movimento, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa, mais do que ficar com esse desespero do que falar, do que tema que eu vou dizer, do que eu vou falar, eu tenho que me preparar super bem, eu tenho que fazer uma pesquisa enorme sobre esse tema, eu tenho que pensar, né, aí, não, mas como é que eu vou falar, sei lá, sobre relacionamento amoroso, isso daí, primeiro que, né, no momento em que o mundo está na iminência de uma guerra, no momento em que o mundo tem tantos problemas, o país tem tantos problemas políticos, eu vou falar sobre o amor, e também outra coisa, batido, tá bom, então eu vou falar sobre um tema mais social, né? Eu vou falar sobre a questão política, mas tanta gente já falou, né? Sei lá, tem o Brecht, tem, né, todos esses sociólogos, tem todos esses caras, tem Marx, como é que eu vou falar de questão econômica? E aí a gente vai deixando com que o tema ele fique maior do que a questão da própria escrita. E isso não faz nenhum sentido, né? Porque vai ser sempre assim, vai ter sempre um monte de gente que já falou sobre isso. O mundo está sempre muito confuso, né, sei lá, pensar em algo que seja mais do campo do subjetivo, no momento em que o mundo está sempre à beira de um abismo, ainda mais nesse momento que a gente vive, pode sempre parecer pouco. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é, se a gente se fixa em ficar achando o tema ideal, o tema perfeito e mais, vai ter que ser um tema que ninguém escreveu, vai ter que ser um tema super pertinente ao momento presente, vai ter que ser um tema que dialogue com as questões mais complexas da humanidade e a gente vai ter que ainda por cima fazer uma pesquisa sobre esse tema, a gente, né, você vai acabar usando a ideia de procurar um tema para se travar e não escrever. Então o que eu estou dizendo, não pesquise nada, vá, flua, não sei, pode ser. Fluir é o que mais importa, né? Como a gente fala, soltar a mão é mais importante. Então, se a pesquisa desse tema é algo que como eu falei aqui, você buscar a comida, você tá com vontade de comer aquela coisinha que você não sabe o que é, você vai procurar no armário do seu quarto, se é isso, é melhor você então desencanar de ficar pensando tanto neste tema, né? E começar a pensar no assunto do seu texto de outro modo, né? Que modo?
de um modo mais simples, de um modo que ajude você a escrever, porque, de novo, a ideia aqui é simplificando a escrita, ou seja, é você fazer as coisas que façam com que você escreva, e não com que você fique com um monte de ideias, de temas incríveis, textos maravilhosos que moram só dentro da sua cabeça e que ninguém nunca vai conhecer, né? Então eu trouxe aqui um exemplo bacana que eu achei ontem por acaso, fui numa padaria e lá vende revista. E aí, tá aqui ao contrário, né? Porque é selfie, mas vocês conseguem ver aqui. Essa revista Época dessa semana, que tá escrito assim, ó, Ilusões de Férias, o descanso na ficção de 23 escritores contemporâneos. Então, eu acho que para quem tá com esse problema de tema, é super legal comprar essa revista. Não, ninguém tá me patrocinando, quem dera, né? Mas ninguém tá me patrocinando, mas eu acho super bacana, porque eu fui lá e comprei essa revista. Aí, o que aconteceu? Eles chamaram esses 23 autores contemporâneos e deram, sabe qual é o tema? Descanso. Aí você pode ler aqui, são 23 textos diferentes de autores que estão aí, vivos. E um escreveu uma poesia, um escreveu um conto curto, o outro escreveu uma poesia super pequenininha, o outro escreveu uma crônica, o outro relatou um relato de viagem, né? Então, assim, são gêneros super diferentes, são temas, quer dizer, o tema descanso, mas há algo mais amplo do que esse tema descanso, né? Então, cada um foi pensar. E é engraçado que a maioria deles não pensou em descanso, pensou em férias, né? Porque as férias têm a ver com descanso, mas acho que tem mais a ver com ilusões de férias, o descanso na ficção de 23 escritores. E aí eles puxaram o tema de férias, porque a gente está nesse momento. Então eles acabaram misturando essas duas coisas, né? E aí, se a gente fosse fazer aquela brincadeira aqui que eu conversei com vocês uma vez sobre o conflito central e os conflitos decorrentes, que vão fazer com que cada texto seja um texto e não outro texto, a gente veria que cada um deles desenvolveu isso de modo muito particular. Descanso, digamos assim, é um macrotema, né? E aí cada um foi aprofundando aquilo, desenvolvendo um conflito central, desenvolvendo essa coluna vertebral de cada texto de maneira muito diferente um do outro, né? E aí são autores que estão aí, são todos brasileiros, todos moram aqui, quer dizer, nem todos moram aqui, uma eu vi que mora nos Estados Unidos, mas enfim, é brasileira. Todos eles poderiam pensar em questões, né? Um pensou no filho da empregada que está indo para a praia, né? Outra falou de uma viagem que ela fez para uma reserva na África, que ela foi fazer um safari, aí ela... Bom, enfim, não vou ficar contando, mas enfim, cada um foi achando um lugar, e aí a gente volta para aquilo que eu já falei para vocês, que é uma ferramenta potente de escrita, que é o lead jornalístico, né? Quem, como, onde, como e por quê, né? E aí a gente podia até brincar disso para buscar essas coisas dentro desses 23 textos que a revista propõe agora aqui no comecinho de ano. Então, vocês percebem? É um macro tema, alguém chegou e falou, escreva sobre isso. Esse alguém, se você não está fazendo um curso, mesmo que você esteja, né? Esse alguém pode ser você, olha só. O bacana do texto escrito é isso, você pode fazer esse exercício. Então, eu vou me pôr um tema, eu vou me pôr um desafio, né? Eu vou escrever sobre descanso. Eu vou fazer, sabe aquela coisa de redação de escola? A gente, às vezes, tem tantos traumas, né, em relação à escola, lembra só dos amigos, o resto a gente esquece, que a gente para de pensar que isso também... Lá podia ter alguns caminhos que são bacanas, né? Por exemplo, a redação. Então, se você quer começar um texto, você pode começar assim, bom, eu vou escrever um texto curto sobre descanso, vamos ver o que vai sair, né? Eu vou escrever um texto curto sobre, sei lá, férias, é isso um pouco que essa revista propôs para 23 autores bacanas, contemporâneos brasileiros. É isso. Ah, mas não é a revista Época que tá me chamando, me pagando e ainda vai me colocar na banca de jornal, né? Não, por enquanto, né? E aí mesmo, de novo, que você tenha esse desafio, né? Você trabalhe numa empresa e você daqui a pouquinho vai ter que voltar, ou já voltou, e vai ter que trabalhar loucamente, né? Com esses textos escritos que tanto te desafiam, eu vou te garantir que se você começar a fazer esses exercícios curtos, como a gente fazia na escola, isso vai te auxiliar. Vai auxiliar você a conseguir, daqui a pouquinho, ir de novo pro seu escritório, não sei o quê, e conseguir fazer melhor seus relatórios, suas ementas, os seus comunicados internos, porque você já vai começar a brincar com aquela linguagem com a qual você tem tanto
problema, digamos, né? Com que você não está acostumado e na hora de fazer você sofre. Então, se você começar a fazer brincadeiras temáticas, por exemplo, e é o que acontece, quando você vai, aí a gente junta, né, essa conversa de hoje com a conversa de ontem, você vai linkando as duas e quando você vê, você vai estar trabalhando o gênero, você vai estar trabalhando o conteúdo, você vai estar trabalhando seu tema e você vai estar trabalhando seu olhar e todas as ferramentas do texto escrito de maneira mais simples, de maneira mais orgânica, de maneira mais leve, né? E aí isso vai servir muito para quando você tiver que fazer isso aí na sua empresa, quando você tiver que fazer isso no seu trabalho, porque a linguagem escrita vai se tornando algo muito mais, vai se tornando um companheiro de viagem aí da vida e não um desafio, né? Que você com o qual você não consegue lidar, né? Dá aquela paura, assim, que nem nadar quando a gente não está acostumado, né? A gente nada, começa nadando cachorrinho, depois a gente vai pro crawl, depois a gente vai para costas e vai indo desenvolvendo os estilos. É bem isso mesmo, né? Então, eu acho que o tema ele pode virar, assim, uma das grandes desculpas para que não se desenvolva o texto escrito, né? E um dos grandes fantasmas para quem está começando a querer escrever, né? E mesmo no texto técnico é a mesma coisa, né? Qual é esse tema? Bom, o tema às vezes para quem vai escrever um texto técnico, para quem está numa empresa, é dado, mas é dado também de certo modo, né? Porque a forma como você, sei lá, você tem que escrever um relatório sobre a sua experiência no campo, sei lá, tô lembrando de um dos últimos trabalhos que eu fiz como fazendo esse tipo de trabalho dentro de uma empresa, que era uma empresa de consultoria ambiental. Então, eles tinham um trabalho de muitos meses, acho que talvez até de um ano inteiro, dentro de cidades próximas a lugares que queriam fazer barragens, sabe? E aí eles tinham que desenvolver ali esses relatórios e contar um pouco sobre aquilo. Dentro daquele tanto de coisa, tinha que ser puxado um tema, né? O tema ele vai guiar, não tem muito jeito, mesmo em texto teórico, mesmo em texto técnico, você também vai ter que trabalhar com o tema. E um tema ele tá perdido dentro de muitas e muitas informações. Como escolher um tema dentro de tantas possibilidades? É a mesma coisa que a gente está falando aqui, por exemplo, de um texto literário. Tem o mundo, e tem eu e tem todas as minhas vivências. Como é que eu escolho? Né? Tô com uma fominha, mas eu não sei exatamente o que eu vou comer. Procure na geladeira a comida. Da próxima vez que você tiver uma fominha e não souber o que comer, ou dentro dos armários da cozinha, não vá no quarto buscar a comida que não vai estar lá, a não ser que você esteja passando por algum tipo de loucura ou tenha um irmão que você não quer que ache o seu chocolate, certo? Então, olhe para dentro. Se não dá, se você fica mais confuso ainda, então começa com certas brincadeirinhas, entendeu? Pegue lá a fruta na fruteira, vai ser bom que você vai também estar comendo algo saudável, ou seja, pegue alguma coisa, olhe em volta. Eu tô aqui numa sala, tem aqui um quadro com uma paisagem que parece, sabe assim, sei lá, uma montanha cheia de gelo. Eu olhando aqui, tem uma caixa de óculos. Vou falar, uma das músicas mais famosas aí do rock nacional, da minha época, por exemplo, No Uso Óculos, do Herbert Viana, Os Paralamas do Sucesso, certo? Ele fala sobre isso, ele passou a usar óculos, ele de fato usa óculos, e ele fez uma música sobre isso que virou um sucesso, né? Vou falar de óculos, fala da primeira vez no oculista, que história que você tem com óculos, que história que essa caixinha de óculos vai te trazer? Nada. Então tá bom, larga a caixinha de óculos e pega a bolinha Pokémon aqui do meu filho. Pode parecer uma bobagem que eu tô falando, mas é simples assim, né? Se não dá, se você busca dentro de você e fica mais complicado, se você pega lá todas essas informações que você teve ao longo desse ano, desse trabalho, e fica muito difícil, puxa um fio. Lembra da dona Maria que estava ali sentada na venda quando você passou e foi conversar e ela falou um pouco da história daquele povoado. Tem isso nesse trabalho aí que eu fiz para essa consultoria ambiental, os relatos dos moradores, né? Isso é super bacana, pode ser um fio, essa narrativa, que para aí você começar a falar dos indicadores econômicos, dos indicadores, tal, você humaniza aquilo e consegue falar melhor da sua proposição para dizer se é bacana ou não aquela barragem ser construída, né? Eu nem vou entrar nesse assunto, mas enfim, né? Se a gente fala de gente, a gente já tem um pouco um caminho para pensar o que significa isso na vida deles. Então, misturei um monte de coisas, mas é isso. Se olhar para dentro, começa a ficar, você se sente num abismo, é coisa demais, eu não consigo observar, pega
Aí, de novo, eu vou falar aquilo que eu falo várias vezes, porque para simplificar a escrita, a gente tem que lembrar que a escrita presentifica, que a escrita concretiza, que a escrita é algo palpável, muito mais do que algo etéreo, como a gente pensa muitas vezes. Então, presentifique, concretize, pegue um assunto, faça uma pequena... Pense, mas eu não sei o que é fazer uma crônica, como é que é? Então eu já sei, eu vou estudar o que é a crônica, a teoria. Super bacana, eu sou super estudiosa, eu adoro estudar a teoria. Porém, se isso não vai te ajudar a escrever, não estude a teoria, estude depois. Você também já deve ter estudado muita coisa, certo? Se a ideia é você pôr a coisa em ação, põe a coisa em ação. Pensa numa pequena redação da escola, se você sabe fazer, porque você já fez várias, você podia não gostar, mas você fazia. Percebe? É isso. Então, assim, de novo, o tema é menos importante do que você conseguir escrever. Porque depois que você conseguir escrever, os temas vão vir e também, muitas vezes, o tema já vai estar dado, né? Se você tem um texto técnico, um texto do seu trabalho, se você tem um texto acadêmico, se você, mesmo às vezes, um texto literário que você participa de algum edital, se você participa de um grupo, se você participa de um curso, muitas vezes o tema está dado, né? E aí, como lidar com este tema? Né? E essa busca do tema, caso você queira achar algo que não está dado, né, aí você vai ter que faça exercícios. E para qualquer tipo de trabalho com texto escrito, os exercícios são super legais. Você vai descobrindo um pouco os meandros das coisas, né? Comece pequeno, faça uma pequena redação. Isso você já tem domínio, porque você fazia isso ao longo de muitos anos, né? Então, comece pequeno. O tema é algo que... No fundo, para usar um termo meio assim bobo, mas assim, ele mora aí dentro de você, senão você não tem como desenvolvê-lo, né? Se não é algo do seu universo referencial, né? Como é que você vai dar conta? Não vai. Então, é isso. Olha para dentro e busca isso. Se não der para fazer, faça como esse exercício que eu falei aqui, que é tão simples quanto isso, né? Olha no entorno e comece pequeno. Vou fazer um exercício sobre esse marcador de livro que está aqui na minha frente. Tudo é passível de ser detonador de narrativas que a gente desenvolva. Tudo, mesmo, juro. Né? E era isso que acontecia muito nas redações de escola, né? Era isso, era um tema, e aí muitas das vezes a gente achava aquilo chato, ou gostava ou não, mas enfim, tinha que fazer. Né? Então é isso, se você vai ter que trabalhar com texto, se você quer trabalhar com texto, a questão temática, que muito, eu vim tratar disso aqui porque isso surge muito, assim, né? E eu brinco um pouco, ao mesmo tempo não é brincadeira, que é uma das grandes possibilidades de não escrever, né? De ficar fixado em algo, ai meu Deus, mas como esse tema, né? Como é que eu desenvolvo? Tenho que fazer muitas pesquisas, e a escrita vai ficando aí como algo super complexo, super cheio de questões. E aí as pessoas não desenvolvem aquela vontade que tem de escrever e nem aquela necessidade da escrita, muitas vezes, para esses textos mais técnicos, ou mesmo os textos literários que ficam aí na gaveta, né? E as pessoas vão criando várias questões, você vai criando várias questões para não escrever. Então, é um pouco isso que eu tinha para dizer hoje. O tema, ele é algo muito menos complexo e muito menos, desculpa, mas verdade, importante, né? Por exemplo, só para dar mais um exemplo aqui antes de terminar, na questão do texto acadêmico, né, que a gente parte de uma hipótese assim para desenvolver aquele tema que a gente fica tão desesperado. E hoje em dia, outro dia mesmo, eu estava falando com uma amiga que quer fazer doutorado, eu falo assim, olha, o tema ele vai ser um grande tema, né, uma possibilidade, estou falando dentro da área de humanos pelo menos, uma grande possibilidade, e aí você vai, na lida com aquele tema, você vai desenvolvendo todas as possibilidades dele para você chegar no fato real do seu tema, do seu trabalho acadêmico, né? Ele vai aparecendo junto com a lida, né? Junto com a pesquisa, junto com o seu caminhar dentro daquele, digamos, grande tema que você escolheu, né? E aí não tem jeito, é fazendo e indo. E aí também outra coisa que eu sei, porque eu passei por isso, que é a questão do texto acadêmico, é a gente ficar embasbacado pelo tema e suas grandes pesquisas e não pôr a mão na massa. E aí as pessoas vão ficando meio loucas, como eu fiquei no fim do doutorado, por quê? Porque eu fiquei ali envolta em ficar com o tema, com a pesquisa, e a grande questão é o desenvolvimento do texto,
né? E é isso que a gente vai fugindo, tanto no texto acadêmico quanto em muitos deles, né? E vai fazendo, né? Fazendo assim, assado, pesquisando grandes temas, mas eu preciso fazer algo que ninguém fez, eu preciso fazer algo que tenha a ver com esse momento. Como é que eu vou falar de amor num momento histórico, né? Tão complexo. Vai junta, né? Escreve de amor, quer escrever sobre amor? Põe amor na guerra, sei lá, né? Tem gente que já fez isso também. Ah, mas então, já tem Tolstói, porque como é que eu vou fazer isso? Bom, Tolstói não tá vivendo hoje, né? A questão dele era muito anterior. Percebe? É simples assim, de fato, né? Começa, pega um pequeno... E aí, pode parecer bobo isso, mas a questão daquilo que a gente já tem familiaridade. Então, a ideia da redação de escola é isso, né? Todo mundo fazia, né? Todo mundo tinha que fazer isso, não passa de ano. Tem que fazer a redação no famigerado vestibular, tem que fazer, quem faz a OAB aí, tem que fazer redação para a OAB, tem que fazer redação do Enem, tem que fazer... Todo mundo escrevendo o tempo todo, né? E aí, em vez de lembrar daquela coisa, ai, que horror, que chatice, lembra que você tinha que fazer e faz. Vai fazendo um pouco por dia aí, de novo, não tem regra, não é isso. Você tem que escrever um pouco por dia, todo dia você tem que escrever um pouco ou não, né? Depende, você vai ter que procurar o seu método, o seu... Método não é bom, né? Que método dá um pouco de aflição, mas a sua lida e o seu jeito, né? A sua relação com a escrita, né? Por isso que pode parecer às vezes um pouco estranho, mas eu digo sempre, não tem método. A questão é cada um achar a sua maneira de se relacionar com a escrita. E aí tem esse monte de curso aí, né? Escreva todo dia um pouquinho. Se escrever todo dia um pouquinho, pode ser que você gaste aí a sua lenha em relação àquele texto, que você mate aquele trabalho que está sendo feito naquele lugar que eu falei para você ali. A questão é você estar em movimento, né? Eu brinco que é essa coisa de ter o texto em ação. Se movimente e vá pensando e vá refletindo e vá pondo a mão na massa. E aí você vai achando um jeito de achar os temas que são pertinentes a você. Mas, de novo, não use o tema como desculpa para não escrever, né? Se a gente pensa muito no que está fora do texto, óbvio que o assunto não está fora do texto, mas assim, se a gente usa primeiro essa pesquisa do tema como algo que impeça a gente de pôr a mão na massa, deixe isso para lá, né? E vai escrevendo, vai fazendo pequenos exercícios práticos, vá trabalhando com o assunto que você vai ter que trabalhar dentro do seu trabalho. Vá trabalhando com o assunto que você vai ter que trabalhar dentro do seu trabalho. Olha só, uma fala incrível minha para terminar aqui nessa live. Por isso que eu sempre tive medo de live, né? Porque a gente vai falando as coisas, a cabeça vai fazendo essas associações meio absurdas, né? Como essa agora. Mas vocês entenderam, né? A ideia é trabalhe, né? Com essa questão que está aí dentro de você. E deixa o tema como algo que vai ser fluido, né? Tudo é mais ou menos como aquilo que seu psicólogo vai falar para você, né? Tudo aquilo que te atrapalha, vai deixando um pouco de lado, ou vai trabalhando em cima dele com mais vigor, né? Com mais profundidade. Então, o tema tem que ser algo que vai ser orgânico, que vai te ajudar a fazer esse texto e não vai te atrapalhar. E não vai fazer com que você vá fazer 65 coisas diferentes do que escrever. Pesquisar, fazer laboratório, tudo aquilo que vai fazer com que você tire a mão do texto, né? E fique, às vezes, anos aí perdido em elucubrações. Eu vejo muito isso com os meus alunos que têm dificuldade de realmente pôr aquilo em ação. Pesquise, faça laboratório, tudo isso, desde que isso esteja te auxiliando. E vá fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? A gente, às vezes, vai deixando a escrita como último momento. E aí fica aquele desespero. Acontece isso com um grupo de teatro, acontece isso no trabalho acadêmico, acontece isso quem tem que fazer pesquisa de campo, mesmo em empresas de consultoria ambiental, como já me chamaram, em várias outras áreas aí. E a escrita mesmo vai ficando lá, né? Vai ficando pro fundo da gaveta. Então, não use a pesquisa do tema como algo que vai fazer com que você se afaste do seu texto. É ele que importa, porque no fim das contas, toda a pesquisa vai ficar na sua cabeça, vai ficar nos seus cadernos. Eu, pelo menos, quando estou pesquisando, escrevo em cadernos ainda, não sei como é que você faz, e que não vá se transformar num texto efetivo, né? Tanto seja ele literário, seja ele técnico, seja ele acadêmico, né? Então, o tema tem que ser algo mais
mais orgânico, mais dinâmico e não uma desculpa para que a gente não escreva. Tô me repetindo porque as pessoas estão entrando aqui agora, né? Eu fiquei achando que era chato ficar divulgando a live todo dia na minha timeline, daí eu só divulguei no meu stories, mas amanhã eu vou passar a divulgar também de novo na minha timeline, porque eu acho que isso fez com que as pessoas não soubessem que ia rolar a live, vocês entraram um pouco mais tarde, né? Mas, basicamente, para quem está entrando agora, a ideia um pouco do que eu falei aqui, desde as 9 da manhã, é que o tema ele vai ser algo intrínseco, né? A gente falou ontem um pouco da questão de gênero, de conteúdo, eu estou trazendo para cá as coisas que as pessoas me perguntam mais, e por incrível que pareça, essas questões são das mais recorrentes, né? A questão do tema, o que eu vou escrever, não só em relação ao texto literário, como por incrível que pareça, texto jornalístico, e até mesmo texto, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um trabalho que eu fiz com consultoria em uma empresa de consultoria ambiental, e as pessoas às vezes ficam com tanto material que elas não sabem qual é o tema dentro daquele grande tema que elas vão desenvolver para escrever um texto, e não 65 textos, né? E aí, para resumir um pouco, porque a gente já vai terminando, faça com que o tema seja algo orgânico. Quando ele tiver muito, ou você procura ele dentro de você, né? E aí vai ter um monte de coisas com as quais você vai poder trabalhar, ou você vai procurar ele no mundo à sua volta, ou no fundo as duas coisas ao mesmo tempo. E se a coisa estiver muito difícil, passe a fazer coisas tanto assim, eu tô aqui, né, tem, olha, uma bolinha Pokémon do meu filho aqui, faça pequenos exercícios com coisas que estão aí, né, isso mesmo, né, eu dei o exemplo aqui da revista Época, aqui dessa semana, que deu um tema, um mesmo grande tema para 23. Grande que eu digo, é grande no sentido de macro tema, né? Para 23 autores contemporâneos, que é a questão do descanso. E aí saiu de tudo. Poesia, crônica, relato de viagem, conto. E cada um texto muito diferente do outro, né? Então é isso, busque um tema, se é isso que está te travando para escrever, pegue um tema, descanso, pronto, escreve um texto. Mesmo que você tenha que fazer um texto técnico, mesmo que você tenha que fazer um texto acadêmico, porque a lida com o texto vai ajudar com que você solte essa mão, que você pare de ficar tão nervoso quando tiver que desenvolver aquele relatório de fim de ano das empresas ou do fim de projetos, né, que acontece, muitas pessoas ficam muito no desespero. Vai fazendo pequenos exercícios temáticos, como, e aí usei como exemplos nossa querida e famigerada redação da escola, né? E a gente tinha que obrigar, isso é interessante, o problema sempre da escola é a forma como é dado, né? Mas são exercícios muito bacanas, que é isso, pega um tema e solta a mão e vai indo, e você vai vendo que o tema é menos complexo do que parece. Não use também a pesquisa e os laboratórios como desculpa aí para não escrever, tá bom? Amanhã eu vou estar aqui de novo às 9 da manhã, eu vou divulgar também na timeline para que vocês cheguem mais cedo, para a gente poder conversar. Também as lives, elas têm um tempo, não dá para passar desse tempo, que a live some do ar, né? Ela trava, né? Então, a gente conversa de novo amanhã às 9 da manhã. Vou divulgar para vocês verem mais cedo, tá bom? Qualquer coisa que vocês tenham ficado com dúvida, tenham questões, me perguntem aqui em inbox, no direct ou em qualquer das redes sociais que eu estou presente. Tem também vários vídeos meus falando sobre muitos assuntos lá no meu canal, que chama Que História é Essa, por Paula Altran. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. E amanhã eu tô aqui de novo às 9 da manhã para a gente simplificar a escrita. Até mais!